Meados da década de 70, em Salvador, começa com muita intensidade um movimento de valorização da cultura negra, que tinha sido precedida por uma geração fantástica de Vivaldo Costa Lima e Ana Pessoa de Castro. Então eu escrevi um espetáculo chamado 7 Poemas Negros, baseados na ideia dos talking drums, os tambores falantes da África. Então eu escrevi um espetáculo em que os tambores diziam os poemas. Dásio Tavares, né, que foi um grande intelectual baiano e que sempre esteve muito atento, como deveria ser um intelectual, a essa questão do negro, a questão afrodiaspórica, a essa representatividade. Não é à toa que ele ganhou a medalha Zumbi dos Palmares, né? A primeira ópera baiana, meu pai quis que fosse uma ópera que falasse da questão afrodiaspórica, que falasse da questão do racismo, da questão do preconceito e colocasse a cultura afrodiaspórica em evidência. Eu nunca entendi por que nunca se pensou em encenar essa ópera. Primeira ópera brasileira, entendeu? Talvez por isso, por tratar de assuntos negros, de cultura negra, não gozasse da simpatia nem do apoio da elite branca baiana, que é muito reacionária. A linguagem, os cenários, tudo realmente muito apropriado para o tema que ele queria ressaltar, da presença e do valor das culturas africanas no Brasil. Em 1987, nós estávamos na véspera do ano da abolição da escravatura. Eu entrava no lobby de um edifício na Bahia quando encontrei um irmão, Lindenberg Cardoso, pessoa maravilhosa, de uma doçura fantástica e de um talento imensurável, que era muito chamado de o novo Vila Lobos, porque estava fazendo uma composição erudita calcada nas bases populares. Eu disse, Lindbergh, eu chamava ele de Lindbergh, eu tinha vontade de fazer uma ópera. Ele disse, eu também, só que eu queria fazer uma ópera negra. Ele disse, eu também queria fazer uma ópera negra. Ele disse, então como é que vamos fazer? Eu digo, eu tenho uma peça, O Barão de Santa Amaro, está aí libretada, eu digo, ela está em forma de prosa, é uma peça mexendo com a identidade do povo brasileiro nessa área racial, é uma peça mexendo com os conflitos morais, psicológicos e até bélicos, digamos assim, dos negros. Eu conheci o Dásio quando ele foi confirmado Obá Aré, ministro da Justiça de Xangô, do Axé Poafonjá. E a nossa amizade, até hoje, mesmo ele fora daqui, continua devido a super franqueza dele. A segunda coisa, não ter medo de nada. Ele não tinha medo de nada, porque ele considerava todo ser humano como ele, ser humano. Entendeu? Acima dele, como ele dizia, só orixá e talvez Deus. Sempre ele tinha uma piada, sempre ele tinha uma coisa para dizer. Eu fico imaginando ele nessa época da agora, quanta coisa ele não ia dizer. Porque tinha um espírito alegre, combativo, era uma pessoa extraordinária e um poeta maravilhoso. Lia as coisas dele, ele me mostrava, comentávamos. Ele tinha muita confiança em mim. Eu acho que falar de Dásio é dizer que ele era alegre e triste. Tinha horas que ele tinha uma tristeza que era impressionante. Ele estava brincando daqui a pouco, como se estivesse parado de vez. Eu mesma perguntava a ele, o que houve? Cabeça, cabeça.
Eu acho que ele pensava em alguma coisa que estava entristecendo ele. Mas na maioria das vezes, Eudásio era uma gargalhada. Tanto ele dava as gargalhadas, como nos fazia dar também as gargalhadas que ele provocava. Muito inteligente. Inteligente, eu acho que até demais. Eu acho que foi isso que ele vivia. Tinha horas que tinha aquela melancolia. Sempre ele tinha eu não sei se com todo mundo, mas por perto, das vezes que estive com ele, notei muito isso. Que ele estava muito alegre e, de repente, ficava triste. Eu dizia, o poeta baixou. Eu brincava com ele. E está aí pensando numa poesia triste. Acabamos rindo. Ele foi uma lição de alegria, mas chamava atenção para a tristeza também. E o Eudásio, ele era muito meticuloso, ele não queria que saísse do padrão, saísse do roteiro aquilo que ele tinha feito, né? E ele, como dono do livreto, ele tinha de fazer do jeito dele, porque se não fizesse, o pau ia comer. E ele aprontou no Teatro Castro Alves. E ele aprontou tanto, ele aprontou no sentido de exigir que a coisa fosse perfeita. E saiu, entendeu? E foi muito pouco tempo de ensaio, mas saiu. E ele ainda me disse, eu devia ter voltado você para cantar aquela porra. E aí ele tinha, né, ele era muito rápido, ele não aliviava. Se tivesse de castigar, Eudásio castigava. Já se vão 5 anos desde que eu botei a primeira pedrinha para construir essa história toda. De lá para cá muita coisa aconteceu, muita dificuldade, muito trabalho, muitas pessoas bacanas que ainda estão nesse processo, que hoje a gente começa, que é o lançamento da coleção Eudásio Tavares. A coleção Eudásio Tavares é não todo, porque todo é muito maior, é muito mais vasta a obra dele. É a reunião de alguns produtos, digamos assim, de algumas obras de Eudásio Tavares, que a Viramundo vai trazer à tona para a sociedade, para a arte, vai transformar, vai objetivar em cultura, em teatro, em musical, em show, em livro, em reedições, etc. A gente estreia com Lídia de Oxum, um espetáculo que é fundamental, num momento fundamental, que é o momento onde a Bahia mais uma vez se mostra resistente, se mostra resistência. A ideia é trazer algo que nunca se teve na Bahia, né? De volta e com muita propriedade, muita sobriedade e com a produção de altíssimo nível. Eu queria dizer que eu sou muito orgulhoso de ser filho de Eudásio Tavares e que muita coisa bem boa vem por aí. Rapaz, você vai dizer que o povo não gosta de música erudita, um caralho, pô. Foram, no primeiro dia, acho que 10 mil, no segundo dia 12, porque voltaram muitos depois do primeiro, vieram outros e espalharam, e o povo aplaudiu. Quer dizer, nós botamos de propósito Margareth Menezes no papel título, por ela ser uma cantora popular e passar o recado, porque, Felipe, coisa engraçada, o cantor lírico de língua portuguesa não sabe cantar em português. Isso, a ópera é em português, língua portuguesa e em Iorubá, cara, tem vários trechos dela cantados em Iorubá. Mas é isso aí. Espero que vocês gostem do que vai acontecer, porque é uma equipe imensa de quase 200 pessoas está trabalhando para trazer um espetáculo único e, mais uma vez, importantíssimo no momento que a gente passa num Brasil muito esquisito. Muito obrigado a vocês e em novembro, Lídia de Oxum tá aí. Oxalá, pra nos salvar, parar o quê? Isso é truque de branco. Vamos lutar, majestade é o ruim. Oxalá, pra nos salvar.